Ei, irmão, quem sabe do tamanho do milagre que você precisa é você. Não se preocupe com a multidão que está à sua volta. Quem sabe do teu milagre é você. O esforço que você fizer, todo o esforço que você fizer, vai valer a pena pelo seu milagre. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. Nós vamos meditar nesta mensagem que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Aleluia. Esta mensagem ela vai falar sobre 4 amigos que tinham também um 5º amigo. E hoje é culto de missões. E missão, ela não é dada somente a um ou outro. Missão, a nossa missão, ela foi dada a todos. Todos, como igreja de Cristo, temos uma responsabilidade. A ordem é ide. Não falou cargo, não falou função, só disse para ir. E há 4 amigos que estão com um 5º amigo paralítico no meio da sua amizade. E o que nos chama a atenção é encontrar 4 amigos que verdadeiramente estão preocupados com a sua necessidade. E quem faz missões, muitas das vezes ele vai estar gemendo, chorando, mas ele está disponível a estender a mão e ajudar quem está precisando. Missionários não são super-heróis, não são homens mais do que nós, não. Mas muitas das vezes escondem as suas dores, os seus problemas, para ajudar quem precisa encontrar-se com Jesus. E esta narração vai dizer que Jesus está em casa, Cafarnaum, e ele começa a ministrar. E todo lugar que Jesus chega, as pessoas já tinham uma certeza: se Jesus está lá, vai acontecer alguma coisa diferente. Se Jesus veio aqui nessa noite e Ele está aqui nessa noite, há alguma coisa acontecendo em nosso meio, aleluia. Quem está nos assistindo e quem está aqui, ei, entenda isso: se Jesus está aqui, Ele está aqui porque eu já sinto a presença dEle. Tem milagre para acontecer aqui neste lugar, nessa noite, aleluia. Aqueles homens, a Bíblia vai dizer que eles vão sair com uma missão de casa. A missão é receber um milagre para aquele que nós amamos. A Bíblia não diz isso, que eles amavam o seu amigo, mas eu entendo que só faz isso por um amigo quem verdadeiramente o ama. Porque quem te ama vai te levar sempre para perto de Jesus. Quem verdadeiramente te ama, aleluia, ele não tem outra conversa. A conversa dele é: vamos à casa do Senhor, aleluia. E aqueles homens vão sair com uma missão, e a missão é levar o nosso amigo até Jesus. Só que a missão, quando a gente sai, muitas das vezes a gente está empolgado, feliz. Mas o que a gente precisa entender é que haverá percalços, haverá dificuldades, mas principalmente haverá pessoas no meio do nosso caminho, que muitas das vezes vão ocupar lugares, que vão nos impedir de fazer aquilo que nós queremos fazer da forma comum. Mas quem precisa de milagre não pode se acostumar ou se acomodar com um comum. Se você precisa de milagre, começa a fazer diferente do que os outros estão fazendo. Se você precisa de uma resposta diferente, a entrega também precisa ser diferente. Não deixe ninguém desviar o seu foco, a sua visão, o seu olhar. O milagre está em ficar na presença de Jesus. Então, enquanto nós não chegarmos com Ele lá, nada para
a nossa missão. Aqueles homens vão chegar à porta e a Bíblia vai dizer que há uma multidão na porta. Você imagina que a maca não era leve por si só, né? Ainda tem alguém sobre ela. Há uma dificuldade. Mas isso ficou lá na casa deles. Eles vieram trazendo consigo a sua fé, aleluia. E a fé, ela só vai, aleluia, aonde eu e você permitimos que ela chegue. Aqueles jovens se encheram de fé. E vendo que não tinha como chegar pelo comum, eles vão buscar o que é mais difícil, mais improvável, mas também vai levar no caminho do milagre. Ei, irmão, quem precisa de milagre, ele precisa entender que a fila é grande, aleluia. Muitos estão à sua frente. Muitos são mais conhecidos, maiores do que você, aleluia. Mas se Jesus preparou o milagre para você, pode ficar tranquilo. Você vai chegar na presença dele, você vai chegar no lugar que precisa chegar, e Jesus vai ter um milagre para você. Aqueles homens vão descobrir o telhado, vão abrir um buraco e vão começar a descer o seu amigo. Eu fico imaginando, porque Jesus estava em casa, a Bíblia vai dizer isto. Em casa é diferente de templo. Não tem tanto espaço, não tem tantos lugares. Mas aqueles homens, eles tinham algo na vida deles que se chamava persistência. Eu só vou parar quando Jesus fazer o milagre que eu preciso. O segredo do seu milagre está na sua persistência. Desistir é muito mais fácil, mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aleluia. Aqueles homens vão baixar aquele leito. A história vai dizer que aquele homem, ele precisa de um milagre. Mas você imagina, se alguém abrisse o telhado da sua casa, e alguém começasse a descer para aquele telhado. Muitos que estavam ali, eu fico imaginando, vai dar em nada. Jesus nem vai olhar para cima. Está muito cheio. Tem muita gente aqui embaixo precisando dele. Ei, irmão, quem sabe do tamanho do milagre que você precisa é você. Não se preocupe com a multidão que está à sua volta. Quem sabe do teu milagre é você. O esforço que você fizer, todo o esforço que você fizer, vai valer a pena pelo seu milagre. Aqueles homens têm uma missão, mas não é fácil carregar alguém. É muito mais fácil a gente largar pelo caminho, né? Subir telhado, muito mais difícil ainda. Mas quando nós temos pessoas que estão dispostas a caminhar com a gente, elas vão trabalhar em unidade, em comunhão, aleluia. Porque se entrar pela porta com um paralítico é difícil, imagine descer ele pelo telhado. Precisava haver comunhão entre eles, precisava haver entendimento entre eles. Não saia para fazer missão sem antes estar em comunhão com o seu irmão. Não saia para fazer algo para o Senhor sem antes abraçar aquele que está do teu lado. Porque descer a cama, era necessário que um descesse, o outro descesse da mesma medida. Imagine
a cama, o paralítico sobre ela. A cama não podia cair, nem tampouco o homem. Precisava, era necessário de um milagre. Aqueles homens vão descer. E aí é interessante ver que Jesus vai testificar daqueles homens. O milagre que aquele jovem vai receber não é só por ele, é por aqueles que estavam com ele até aquele momento, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que, e Jesus vendo-lhes a fé. Jesus não viu só a fé do paralítico, Jesus viu a fé daqueles que estavam ao lado dele, aleluia, aleluia. Será que tem alguém nessa noite, aleluia, que está disponível a carregar alguém, aleluia? Porque missões é isso, é carregar aquele que precisa, aquele que tem necessidade. Muitas das vezes carregar guardando a nossa necessidade, mas entendendo que eu preciso ter compaixão por aquele que está do meu lado, aleluia. Jesus está olhando para a sua fé aqui nesta noite. Jesus está olhando para a sua condição de fé aqui nesta noite. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ver uma ação tua em direção ao milagre. Muitos precisavam de milagres ali naquele lugar, naquela casa. Mas Jesus vai olhar e vai dizer àqueles jovens: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele jovem, ele foi em busca de um milagre físico, mas Jesus queria fazer muito além daquilo que ele imaginava. Ei, irmão, se você chegar na presença de Jesus, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai te surpreender. Ele é especialista em superar expectativas. Pode vir buscar a Ele, mas pode crer que Ele vai superar o que você está pedindo e aquilo que você está pensando. Aquele jovem precisava de um milagre, mas Jesus viu a sua condição. E Jesus vai fazer além, porque o maior milagre que Ele pode fazer por mim e por você é a salvação da nossa alma e é o perdão dos nossos pecados. Você poderia listar aqui nessa noite quantos milagres Ele já fez na sua vida? Eu creio que seria bem difícil você listar, porque são muitos. Mas tem um que está gravado na sua memória: o dia que Ele te abraçou, o dia que Ele te recebeu, aleluia. Porque no dia que eu e você encontramos com Jesus, aquele dia foi especial. Aquele jovem vai receber o perdão dos seus pecados. Vai ter gente incomodada, vai ter gente questionando, mas Jesus, Ele está ali para fazer a obra completa. E quando Jesus chega, aleluia, não tem meio milagre, não tem mais ou menos, não tem dúvida. Quando Ele faz, é perfeito. E aquele homem, ele precisava de um milagre. Aqueles que estavam ali em volta ficam questionando: quem pode perdoar pecados senão Deus? O que aqueles homens não imaginavam, aleluia, é que aquele que estava ali, ele era o dono do milagre, aleluia. Ele era o dono do milagre, aleluia. Então Jesus vai dar uma segunda palavra àquele rapaz: estão perdoados os teus pecados. Mas agora Jesus vai dizer para ele também: a ti te digo, lá no versículo 11, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus não faz nada pela metade. O homem precisava de um milagre. Primeiro Jesus o perdoa.
Todos que olharam descer ali sendo segurado, agora vão ter que olhar ele com a sua cama nas costas e saindo pela porta, porque agora aquele que era desconhecido foi conhecido por Jesus. O milagre aconteceu e ele está levando o seu testemunho para sua casa. Aleluia! E nessa noite não é diferente. Às vezes você está me assistindo, ou você está aqui nessa noite e veio em busca de um milagre. Sim, Jesus tem milagre para você aqui nessa noite. Mas o maior milagre que Ele pode fazer por você, aleluia, aqui nessa noite, é perdoar os teus pecados, é salvar a tua alma. Então eu quero convidar você nessa noite a sair do teu lugar e ter coragem de vir aqui diante do altar do Senhor. Porque hoje tem salvação para você. Pastor, mas eu preciso de uma cura, de um milagre. Mas o que você precisa primeiramente é conhecer esse Jesus que nós estamos falando aqui. Porque Ele continua fazendo milagre no meio do seu povo, aleluia. Tem alguém aí que já recebeu um milagre dele, aleluia. Porque eu já recebi um milagre nessa noite. E se você também recebeu, saia do seu lugar nessa hora. Você tem a oportunidade de conhecer o Salvador, conhecer Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este mesmo que curou, este mesmo que operou, Ele continua operando, Ele continua fazendo. E se nessa noite você crê, você sai daqui com o seu milagre, aleluia. É milagre de Deus, ninguém explica. Mas o maior milagre é a salvação. Tem salvação para você aqui nessa noite. Há alguém em nosso meio que você entrou aqui por estas portas e você ainda não serve a Jesus? Hoje é tempo de salvação na tua casa, no teu lar. Você que nos assiste também, você tem a oportunidade de aí no teu lar levantar as suas mãos e reconhecer Jesus como seu Salvador. Tem salvação para você, aleluia. Hoje Jesus te chama, hoje Ele quer te salvar. Há esperança para você. E nessa noite, enquanto nós estivermos aqui, a oportunidade está aberta. O Jesus que operou lá em Cafarnaum, Ele opera aqui nessa noite na Cadevre. E se você crê nessa noite, glorifique e exalte o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da Cadevre. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.